Oi, gente, eu resolvi compartilhar esse vídeo por quê? Porque assim, a criação de conteúdo ela tem me ajudado muito, sabe? Tanto emocionalmente, né? Como fisicamente, porque eu acabo me movimentando mais também pra criar conteúdo, né? E mentalmente, porque eu não fico tão ansiosa. Fico ansiosa mesmo mais que os conteúdos dê certo do que por conta de outra coisa. E como eu coloquei, na minha família, o meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele sempre teve vícios, né? E esses vícios, eles sempre afetaram muito tanto eu como meus irmãos, de uma forma muito ruim, porque eu acho que, assim, o que acontece com toda família que tem alguém que tem algum tipo de dependência na família, acaba sofrendo, porque você fica codependente, você fica vivendo a dependência da pessoa juntamente com a pessoa. E eu, assim, a minha ansiedade, ela é uma ansiedade que ela me deixa improdutiva. Então, o que que acontece? Ah, porque toda ansiedade é assim, tudo bem, mas assim, tem gente que come muito, tem gente que faz muito algo para sair da ansiedade. Já a minha não, ela tira muito a minha concentração e acaba que eu não consigo, né, entregar o que eu preciso entregar, atender alguns clientes que eu atendo e fazer coisas simples do meu dia a dia, como lavar uma louça, lavar um cabelo, tomar um banho. Então, eu achei a maneira mais coerente e eficaz para mim de compartilhar isso, porque a gente acaba encontrando pessoas que passam pela mesma situação que a gente, que às vezes precisam de ajuda e às vezes a nossa experiência ajuda outras pessoas, ou às vezes tem outras pessoas que conseguem ajudar a gente de alguma maneira, com um comentário, mandando uma mensagem, falando algo que a gente não saberia, né? E por esses dias, eu tô aqui com a unha desse jeito, eu mordo muito os lábios também, porque eu sou muito. A minha ansiedade ela faz muito que eu tente sair disso a todo momento. Então, quando eu casei, eu falava muito pro meu esposo que eu era muito viciada em sair da realidade, porque a realidade para mim era insuportável, porque ela se torna insuportável por conta da ansiedade, né? E assim, não é algo que, ai, por que que você não trata? Eu trato, gente. A gente tem eu conheço pessoas que têm muito preconceito em fazer uma terapia, em marcar um psicólogo, mas eu não tenho isso, eu gosto de conversar. É tão tal que eu estou aqui compartilhando com vocês. E aí, há muito tempo atrás, o meu pai ele sempre teve muitas manias, muitas atitudes, muitas formas de conviver com a gente que eram horríveis, né? Então, assim, hoje em dia eu já não sou. Eu tô há alguns dias que eu não paro mais de chorar, só tô muito sensível. Mas, assim, eu consegui, né, falar mais sobre isso sem que isso me afetasse tanto, porque eu fiz terapia. E aí, hoje em dia ele é separado da minha mãe, mas desde que eu me entendo por gente, sempre teve algo, né? Ele sempre teve vícios, sempre teve muitas saídas, sempre teve comportamentos muito ruins dentro de casa. E pra gente, assim, foi muito dolorido, para todos os filhos, como para mim. E eu desenvolvi essa ansiedade que hoje eu tento lidar com ela. Tem épocas que eu tô melhor, tem épocas que eu tô pior. Mas assim, sempre colocando Deus acima de tudo e me apegando a coisas que são benéficas para mim, né? E por esses dias eu precisei intervir na liberdade dele. De que maneira? Com uma internação involuntária, né? Que assim, às vezes eu acho que deve ser a coisa mais difícil para as famílias fazer, porque é algo muito difícil, porque você tirar a liberdade de alguém que você tanto ama, porque a pessoa não tem mais o controle, porque a pessoa não consegue lidar com a liberdade ou não consegue lidar com o dinheiro. Isso para mim assim, tá sendo mais difícil do que pode ser que até mesmo para ele que teve essa internação involuntária. Mas por que que a gente fez isso? Porque já teve inúmeras tentativas de um tempo para cá de tentar resolver e a gente nunca conseguiu resolver. Então, eu precisei intervir. Hoje já tem alguns dias, né, que essa internação aconteceu e eu já vi muita melhora. Foi os primeiros dias foi assim, meu Deus do céu, entendeu? Para mim poderiam até mesmo eu ter ficado lá com ele e assim, e tudo que eu pedia muito a Deus era que
houvesse uma mudança, houvesse uma diferença, e isso está acontecendo. Eu vejo uma melhora nele, eu vejo uma melhora na ansiedade dele, no vício, né, por ele não estar tendo contato, então, ter mais esse contato mesmo com Deus, com a medicação, com a limpeza do organismo. Então foi algo assim que foi muito dolorido, para mim fazer, mas eu consegui fazer. E eu penso assim, né, a família, tem muita gente na família que sempre julga muito, mas não faria melhor. E, assim, eu acho que toda família que quer ver o seu ente ali, o seu parente, que vive um vício, que vive algo que ele não consegue controlar, toda família queria achar uma solução, porque às vezes a solução que a família encontra é a família acaba financiando aquilo ali, né, e a pessoa tá sempre indo atrás mais e mais, não para, ou então a família tenta ajudar, quando espanta a pessoa vai e faz novamente. Então, como foi que eu lidei, né, com esse vício dele, sendo uma pessoa extremamente ansiosa, até mesmo por conta dele, foi com a internação involuntária, mas assim, foi a última opção mesmo, a última opção. A gente já tinha tentado outras vezes internação, é, ele querendo, ele com vontade dessa mudança, né? A gente já tentou colocar ele dentro de casa, levar para a igreja, já tentamos ter controle sobre as coisas dele, para ele não acabar com tudo. E assim, gente, quando a pessoa não quer, se torna mais difícil ainda você lidar com uma pessoa que tem algum tipo de vício. Então, a última opção que a gente encontrou mesmo foi uma internação involuntária. Não está sendo fácil para mim, de maneira nenhuma, nem indo nem voltando. É tão tal que esses primeiros dias, não tem um mês ainda que ele está lá, né? Eu tô, como eu falei para vocês, eu tô com a minha ansiedade aflorada, mas eu faço terapia, eu converso com a minha terapeuta e a gente pensa assim, foi a melhor coisa que a gente fez pro bem dele, né, para ajudar ele a enxergar um pouco do que ele tá fazendo com a vida dele. Então, essa tá sendo a maneira. Para mim, eu tenho meu esposo que me ajuda muito, principalmente em dias mais difíceis, e eu procuro sempre fazer algo que eu gosto de fazer, como vir aqui gravar um conteúdo, cuidar um pouco da minha casa, tomar um banho melhor, ouvir alguma música. Então, tem várias coisas que você faz que ajudam você a sair um pouco desse ciclo de ansiedade que não acaba nunca, né? E aí eu preciso também dar conta dos clientes, porque até então, para a gente conseguir manter uma internação, conseguir ajudar a pessoa em custos, com coisas, itens pessoais, você precisa trabalhar, porque você precisa de money, né? Então, a ansiedade, ela tira muito essa concentração. Então, eu tento voltar para mim mesma a todo momento, para não deixar ela vencer, né? E a internação involuntária até o momento está sendo a melhor coisa que a gente já fez por ele. Eu quero muito conseguir arcar com o tratamento restante que vai precisar, né? E eu achei, assim, a saída para mim nesse momento foi me concentrar mesmo no meu trabalho, vim aqui compartilhar, tanto para ajudar outras pessoas me ajudarem, e eu consegui de alguma maneira também monetizar para conseguir arcar com o tratamento dele, que ele tanto precisa, porque assim, não tem coisa melhor do que a gente conseguir ajudar, né, uma pessoa que a gente tanto ama a voltar à vida, a voltar a ter controle, a construir uma família. Não, acho que não tem nada melhor. E eu acredito, tenho muita fé em Deus que eu vou conseguir. E eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira uma pessoa que esteja do outro lado, passando por alguma situação parecida. Se a internação involuntária não for uma opção, procure outras maneiras, né? Veja outras maneiras. Às vezes, uma internação, a pessoa querendo conversar com a pessoa para ela fazer um teste, ou levar para a igreja, ou fazer até mesmo um propósito pela vida da pessoa, fazer um propósito com Deus. Deus, vou passar aqui 15 dias, 20 dias, vou retirar isso, vou fazer isso para que tu possa salvar a vida dessa pessoa, livrar, libertar, né? E marcar um psicólogo também, porque você trata o espírito, mas você precisa tratar o físico também. Então, existe inúmeras maneiras. Então, era isso, gente. Eu queria compartilhar um pouco. Não tá sendo fácil para mim. Esses dias eu chorei horrores, mas eu tô vivendo um dia de cada vez, né?
E a última visita que a gente fez a ele estava bem melhor, estava bem mais tranquilo, o semblante já muda, a pele já muda, a gente vê que ele está em evolução. E com a minha ansiedade, eu vou aqui me agarrando a Deus e fazendo terapia, e conversando com as pessoas que eu amo. A gente chora, se alivia um pouquinho e vai ficando tudo bem. Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouco. Depois, dependendo de como vai ser esse vídeo aqui, eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês e contar um pouco mais da minha história.